Olá, alunos do curso de Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nesta videoaula, iremos falar sobre resíduos sólidos urbanos e a Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P. Para maior conhecimento sobre esses assuntos, façam o estudo do caderno didático que está disponível na sala virtual. Então, os resíduos sólidos urbanos na visão de Nascimento, eles são os resíduos conhecidos como lixo. São o resultado de todas as atividades domésticas e comerciais existentes nas cidades. O recolhimento e a destinação final de tais resíduos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que em muitos casos terceiriza esse serviço. Os resíduos classificados, os resíduos sólidos, eles são classificados em perigosos, não inertes e inertes. Então, existe a classificação 1, 2 e 3. Então, os resíduos perigosos, eles estão na classificação 1, que são os inflamáveis, os corrosivos, os tóxicos, os reativos, os patogênicos. Os não inertes estão na classe 2, que são os biodegradáveis, solúveis em água. E os inertes estão na classe 3, que são os vidro, borracha, certos tipos de plástico. O que acontece? Na maioria das cidades brasileiras não existe coleta seletiva. Então, todo o material é destinado para lixões ou para aterros sanitários. Os lixões são um sério problema ambiental e social, porque além das pessoas que trabalham ali estarem em condições extremamente precárias, existe a contaminação tanto do ar, como da água, como do solo, né? Então, o grande problema dos lixões são, além de serem problemas ambientais, eles também são problemas sociais. Os aterros sanitários, eles são uma alternativa, né, para o destino final dos resíduos sólidos urbanos. Porque o que são os aterros sanitários? Eles são áreas preparadas, né? Uma espécie de piscina de lona, onde os resíduos são dispostos e logo cobertos com terra. Quando a célula, né, o buraco onde foi jogado o lixo estiver cheia, será fechada com uma manta especial, isolando aquele material. Deve haver medidas, né, de controle para identificar se não há vazamento na célula, pois isto pode contaminar o lençol freático. Em algumas regiões, né, metropolitanas, existe o aproveitamento dos gases para a geração de energia, permitindo inclusive a comercialização dos créditos de carbono. O lixo é uma das grandes preocupações das administrações municipais, pois aumenta o seu volume, assim como aumenta as dificuldades que serviram de depósito. O resultado é que o lixo ele está viajando cada vez para mais longe. A alternativa dos aterros sanitários seria uma coleta seletiva eficiente, encaminhando o lixo seco para reciclagem, o lixo orgânico para compostagem e a geração de biogás, né? Então, a alternativa para os aterros sanitários seria uma coleta seletiva eficiente, né? Que vai encaminhar o lixo seco para reciclagem e o lixo orgânico para compostagem, fazendo a geração do biogás. Agora, você já ouviu falar em 5 R's? Nos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, eu acredito que vocês já conheçam. Mas no caderno didático, Luiz Felipe, ele coloca também mais 2 R's, que são reprojetar e rejeitar. Então, o que é reprojetar? É produzir de forma com que o produto dure mais, que não gere lixo. E rejeitar
né? Rejeitar é não adquirir o lixo, reduzindo o consumo. Este é o R mais difícil, pois implica em mudanças, né, de comportamento mais profundas, né? Para rejeitar, você precisa mudar os seus hábitos. Então, além dos R's, reduzir, reutilizar e reciclar, nós temos também o reprojetar e o rejeitar. São os chamados 5 R's. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a agenda ambiental na administração pública, A3P. Então, por que A3P? Né? Agenda ambiental na administração pública. Né? A A3P ela foi criada em 1999 pelo Ministério do Meio Ambiente. Ele lançou os desafios institucionais governamentais na publicação da Agenda Ambiental e Administração Pública A3P, para viabilizar a troca de conhecimentos dentro da administração pública e assim tornar palpáveis as propostas de desenvolvimento sustentável. Então, o que é a agenda ambiental na administração pública? É uma estratégia de construção de uma nova cultura institucional para a inserção de critérios socioambientais na administração pública. Então, ela tem por objetivo estimular a adoção de critérios socioambientais na gestão dos órgãos públicos, visando minimizar ou eliminar os impactos de suas práticas administrativas e também operacionais no meio ambiente, por meio de adoção que promovam o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, além do manejo adequado dos resíduos. Busca-se adequar comportamento de consumo do governo ambiental, busca-se adequar o comportamento de consumo do governo aos preceitos constitucionais sobre a responsabilidade ambiental compartilhada, que é a tarefa de todos os segmentos das sociedades, público ou privado. Então, desde abril de 2005, a rede A3P dos órgãos públicos de diferentes instâncias tem acesso a informações sobre o desempenho dos órgãos parceiros, fóruns de discussões, entre outros assuntos de interesse comum. Houve um aumento, em 2005, houve um aumento de mais de 200% no número de órgãos que aderiram à A3P, indicando uma nova tendência de adequação das instituições do poder público, né, à política de prevenção dos impactos negativos ao meio ambiente. Então, a A3P ela tem né, esse objetivo, que é estimular a adoção de critérios socioambientais na gestão dos órgãos públicos, visando minimizar ou até eliminar os impactos de suas práticas administrativas e operacionais no meio ambiente, por meio da adoção que promova o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, além do manejo adequado dos resíduos sólidos. Né? Então, o que são? Então, nós vamos falar agora sobre os custos ambientais. Como nós já falamos, né, existe um novo cenário orientando as ações de muitas empresas e governo. Uma nova postura dos cidadãos interessados em interagir com organizações éticas, organizações que possuam uma boa imagem institucional e que atuem de forma ecologicamente responsável, pressiona e redireciona as estratégias dessas organizações. Elas passam a ter preocupações com a origem de determinados insumos, com a relação custo-benefício que estes proporcionam, atentas aos impactos que estes insumos e os produtos terão sobre as futuras gerações.
Então, cada vez mais se utilizam de ferramentas gerenciais para o controle dos custos e despesas, fazendo com que os gastos de natureza ambiental sejam controlados e gerenciados continuamente. As empresas, sejam elas públicas ou privadas, estão adotando uma nova postura de preservação ambiental e estão implantando políticas de qualidade ambiental na sua gestão, avaliando os custos ambientais. O meio empresarial deve internalizar as externalidades. Essa é uma citação de Campos, que Nascimento coloca no caderno didático. O que é isso? Significa dizer que as empresas devem buscar externalidades, ou seja, internalizá-los. Os custos de produção de um determinado bens não são reais se não forem considerados as externalidades negativas. Ele está sendo subsidiado pelo meio ambiente. Quando uma empresa calcula o custo de produção, ela não considera o custo para recuperar a área onde foi retirada a matéria-prima. Para limpar os poluentes jogados no rio, a poluição atmosférica que poderá prejudicar a saúde de centenas ou milhares de pessoas, ou para recolher e dar um destino adequado ao produto quando este for descartado. Portanto, é preciso internalizar esses custos, computá-los no custo do produto, pois esta empresa deverá limpar o que sujou e reparar os danos que causou. Então, a gestão dos custos ambientais inclui aspectos da gestão ambiental e da gestão de custos. A gestão ambiental abrange, entre outros, a gestão de materiais e energia que a empresa retira e devolve ao meio ambiente. Enquanto uma parte desses materiais e da energia entra no produto, outra se torna resíduos. Ao contrário da proteção ambiental tradicional, a gestão ambiental integrada não visa o tratamento, mas sim a não geração desses resíduos. A geração dos custos ambientais, por sua vez, é um instrumento estratégico para reduzir os custos, conduzindo a um processo de mudança em desenvolvimento contínuo. Gera informações básicas, ajuda a informar consciência, a formar consciência e a criar estruturas que podem ser utilizadas como primeiros passos para o processo ISO 14001. Então, essa é as discussões sobre as questões ambientais na administração. Para seu maior conhecimento, consulte o caderno didático, faça pesquisas sobre o assunto. Bons estudos!